porque a gente melhorou muito o acesso de pretos, pardos, indígenas, né, pessoas que moram, jovens que moram nas periferias, nas escolas públicas. A gente conseguiu transformar as nossas universidades públicas, né, que elas estão mais democráticas, elas acolhem uma diversidade maior de pessoas representam mais a sociedade brasileira, a sociedade paulista, mas a questão da permanência continua sendo algo muito importante da gente reforçar, e mais do que isso, para onde esses jovens vão, onde eles vão trabalhar. Acho que esse é o grande drama que a gente está vivendo. A gente teve uma expansão considerável das universidades, tanto as federais como as estaduais, mas isso se chocou num momento de retração econômica, né, um momento de retração do próprio Estado. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Espaço Recíproco. Hoje nós temos a satisfação de receber aqui o professor Wagner Romão. O Wagner fez graduação em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo, com mestrado e doutorado em Sociologia também pela USP. Realizou pesquisa de pós-doutorado no Centro de Estudos da Metrópole, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e hoje em dia é professor de Ciência Política na Unicamp. Ele é coordenador do Núcleo de Pesquisa em Participação, Movimentos Sociais e Ação Coletiva, o NEPAC, e diretor adjunto da Diretoria Executiva de Direitos Humanos, também da Unicamp. Ele é ex-presidente da Associação de Docentes da Unicamp, a DUNICAMP, e ex-coordenador do Fórum das Seis, que é uma entidade que reúne os sindicatos e representações nas universidades públicas paulistas de 2018 a 2022. Wagner, em primeiro lugar, queria te agradecer muito pela participação aqui, pelo teu tempo. Obrigado pela presença. Marcelo, eu que gostaria de te agradecer, é uma grande alegria para mim poder conversar contigo. Sigo o Espaço Recíproco, uma baita iniciativa de diálogo, né, muito, muito importante. Parabéns até. Parabéns pelo teu espaço. Para começar, eu queria te perguntar um pouco sobre a tua trajetória, que afinal de contas é o nosso principal assunto aqui sempre no Espaço Recíproco. Você sempre gostou de sociologia, de política, de humanidades, do modo geral? Ou é algo que foi depois na adolescência? Conta um pouco da tua trajetória da infância até hoje. Legal. Olha, Marcelo, eu sempre gostei de política, desde o início, assim, do que eu me entendo por gente, eu sempre me interessei, sempre lia muito, e sempre tinha a revista semanal lá em casa. Eu sou lá do interior do Paraná, já vivi a minha infância e adolescência em Jacarezinho, lá do Paraná, e a gente sempre tinha revista em casa. O meu tio, padrinho, era dono da banca de revistas da cidade, da agência Brum Cultural, né? E a gente sempre teve muita relação com esse mundo, né? E também com o mundo da política. Mas eu, quando fui fazer faculdade, a primeira vez, fui para fazer farmácia bioquímica na Unesp de Araraquara, né? Então eu tive, antes de entrar nas ciências sociais, uma passagem pela farmácia bioquímica, mas eu acho que ali aconteceu comigo. O curso era muito bacana, mas ali aconteceu comigo essa coisa de que a universidade provoca nas pessoas, né? Que é uma descoberta do mundo, né? Outros elementos, outras questões começam a aparecer, dúvidas, né? E eu aí cursei 1 ano e meio de farmácia bioquímica e depois fui para Ciências Sociais da USP. Em 95 entrei lá na USP. Então, eu sempre tive alguma busca, né, em torno da questão da política, da questão do entendimento da nossa sociedade, da sociedade brasileira. Sempre tive muito essa percepção de que, para a gente transformar a sociedade, nós precisamos compreendê-la, né? Então isso está muito ligado ao início da minha relação com o mundo da universidade, com o mundo das ciências sociais. Daí então você foi para a USP, mudou completamente para humanidades e aí manteve essa carreira acadêmica. Aí me encontrei, né? Me encontrei. Foi muito legal porque eu tive uma oportunidade logo no início da USP, do curso de Ciências Sociais lá. Eu me engajei num projeto de extensão. Não era um projeto de extensão universitária, era um projeto de extensão rural, né? Também um projeto de extensão universitária.
E era um projeto muito bacana, multidisciplinar, que articulava a Faculdade de Saúde Pública da USP, onde eu estava engajado pela iniciação científica, né? A Faculdade de Educação e a Exalc, faculdade lá do campo da agronomia, né? E então eu fiquei 2 anos nesse projeto. Era um projeto muito legal porque a gente viajava, conhecia as realidades do mundo rural, né? Então eu tive muito também uma ação, uma relação com as ciências sociais empiricamente, né? Assim, fazendo pesquisa, fazendo entrevista, buscando tentar ajudar a resolver problemas, questões, né? E o mundo rural sempre me fascinou muito, então foi um período muito legal do início aí da minha carreira acadêmica, essa experiência, né? Então eu me apaixonei muito por esse mundo, pelo mundo da pesquisa, pelo mundo, né, e da pesquisa engajada, né, Marcelo? Dessa pesquisa que é aplicada, que vai tentar botar a mão na massa, resolver as questões e os problemas sociais, né? E depois você seguiu no mestrado e doutorado, né, em que área? Pois é, aí eu fiz no mestrado, logo terminei a graduação, eu tinha aí assim, eu tinha uma questão, né, existencial. Acho que a gente muito tenta combinar questões existenciais com questões de pesquisa, com questões científicas, né? E eu tinha muito uma questão relacionada à própria Universidade de São Paulo, né? O lugar da Universidade de São Paulo, não apenas a USP, mas das universidades públicas de maneira geral, nessa relação com a política, né? Como é que a gente poderia pensar essa conexão ou essas relações entre a ciência, entre o mundo da ciência e o mundo da política. E aí havia uma certa interpretação das ciências sociais, da formação das ciências sociais no Brasil, que fazia uma separação muito, muito, muito forte, né, entre as ciências sociais produzidas em São Paulo, a partir da USP, e as ciências sociais produzidas no Rio de Janeiro, né? Então, o Rio de Janeiro era visto como ciências sociais, digamos assim, menos científicas, né? E mais puxadas ali para a relação que se estabelecia com o governo federal, né? Que estava no Rio de Janeiro naquela época, e a USP tida como ciências sociais científicas, muito naquela perspectiva que o Florestan Fernandes era muito, né, quer dizer, muito engajado nessa perspectiva dos fundamentos da explicação sociológica, de uma exegese dos textos clássicos da sociologia, né? E aí eu fiz uma pesquisa sobre uma experiência que foi a experiência do Centro de Sociologia Industrial e do Trabalho, o CESIT, não o CESIT da Unicamp, o CESIT que existia na USP, né? Que foi uma tentativa ali de criação de um centro de estudos que, de certo modo, também antecipou o que o SEBRAP viria a ser na interface com a universidade, né? O CESIT era dentro da cadeira de Sociologia 1 da USP, do Florestan Fernandes, liderada pelo Florestan Fernandes, mas onde o Fernando Henrique Cardoso já, né, quer dizer, era o dileto ali, o aprendiz dileto do Florestan. E o Fernando Henrique, muito sempre, né, pensando nessas relações com o mundo externo à universidade, cria esse centro, que é uma grande experiência que foi abortada por conta do período do regime de 64, né? Mas foi uma tentativa ali, Marcelo, de pensar, de estabelecer relações mais profundas, mais articuladas com o mundo da indústria, né? Então houve uma grande dotação de verba para pesquisa vinda da Fiesp, né? Que então estava sob intervenção do governo João Goulart, né? O Fernando Gasparian, que era um empresário ilustrado, né? Era ali, estava presidindo a Fiesp naquela ocasião, faz uma dotação muito importante ali de pesquisa então eu fiz a pesquisa sobre o que seria, o que foi, o que tinha sido a experiência do CESIT, né? Então foi uma pesquisa um pouco para entender e para dizer o seguinte, que talvez hajam diferenças, com certeza, né, entre a experiência do Rio de Janeiro e a experiência paulista, mas também a experiência paulista está muito marcada por uma relação, né, com a política, com o mundo industrial. Foi ali que começaram também a se estabelecer as relações com os sindicatos, né? Enfim, era uma perspectiva de tentar também encontrar parceiros, né, para fora do ambiente acadêmico que pudessem
enfim, produzir sinergias para pensar o desenvolvimento nacional e assim por diante, né? Foi uma pesquisa de mestrado que não era tão empírica quanto tinha sido a minha experiência na iniciação científica, né? Era outro tema completamente diferente, mas que guardava um pouco também dessa perspectiva, dessa pergunta. E aí no doutorado, se você me permite, né, já emendo no doutorado, eu passei um tempo fora da universidade, passei acho que 3 anos fora da universidade, o que não é muito comum, né, para quem faz a graduação, faz o mestrado, já vai para o doutorado. Então eu preferi ter um tempo de reflexão sobre, né, para fora da universidade. E o meu projeto de doutorado, na verdade, ele também se ocupava mais diretamente já das experiências de participação institucional que ocorriam no Brasil naquele momento, e eu fiz um estudo sobre o orçamento participativo, né, que é uma experiência de participação social relacionada à democratização dos debates e das decisões sobre orçamento público, né? Então eu fiz um trabalho sobre a literatura do OP, a respeito do OP, e também fiz um estudo de caso na cidade de Osasco. E, enfim, foi um trabalho que, na verdade, a partir do doutorado, é o meu campo de pesquisa, né? Eu atuo aí exatamente nesse campo das pesquisas sobre inovações democráticas, participação social, políticas públicas, né? Uma conexão muito forte com as políticas públicas, e é o que eu tenho feito na universidade nesses anos. Legal. E na Unicamp você também logo se envolveu rapidamente na política universitária, tendo sido eleito presidente da Unicamp, do Unicamp. E você também não contou nada disso agora, mas você atuava no movimento estudantil. Qual a importância dessa participação na tua formação acadêmica e política? Porque eu já estou supondo que sim, que você atuava no movimento estudantil. Sim, Marcelo. Eu sempre, assim, em todos os lugares que eu passei, desde o Grêmio Estudantil, né, eu sempre fui muito ativo, né, eu sempre fui muito. Sou uma pessoa que tem muita dificuldade de ficar parado quando eu vejo uma situação né, em que a gente precisa atuar. Eu sinto vontade, o ímpeto, né, de atuar, de interagir com as pessoas, de tentar resolver problemas, melhorar situações, né? Então, desde o início, até antes, na própria faculdade de farmácia, de ciências farmacêuticas, eu fui membro do centro acadêmico lá, naquele curto período de tempo que eu fiquei em Araraquara. Depois, quando entrei na USP, também fiz todas as etapas aí do movimento estudantil, representações discentes, centro acadêmico, depois o DCE da USP, né, que foi uma experiência muito bacana para mim naquela época. Reconstruímos a APG da USP na capital, isso foi em 2001, né, 2001, 2002. Fui membro da Associação Nacional de Pós-Graduandos também. E na universidade, quando eu me torno professor, eu tive uma passagem também pela Unesp, aí voltei para Araraquara, mas na condição de professor, no departamento de Antropologia, Política e Filosofia, lá da FCL, da Unesp de Araraquara. E em 2014 que eu entro na Unicamp. Então, desde aqueles primeiros momentos, né, eu já me filiei à do Unicamp, já sempre frequentei as assembleias, né? E aquele momento de entrada na do Unicamp, né, de pensar em organizar uma chapa e ajudar a organizar uma chapa e depois ter sido escolhido pela chapa para ser presidente naquela disputa, né, era porque exatamente a gente via uma necessidade de fortalecimento da organização dos docentes, das docentes na universidade. A gente vivia um período muito conturbado. Você era reitor, você sabe disso, né? A gente tinha ali digamos assim, um campo conservador muito crescente na universidade, né? E que entendia, inclusive, que relativizava a importância do sindicato como um órgão de organização de docentes, né? Como um órgão de organização tanto no campo das relações trabalhistas, né, que são importantes e que é necessário a gente tenha um sindicato para fazer essa defesa dos direitos trabalhistas dos docentes, dos professores, como também um posicionamento político, né? Eu acho que o sindicato, as associações, elas são sempre espaços de
articulação política, de defesa da universidade. Acredito muito, né, nessa ideia de que os sindicatos, as associações de docentes, de trabalhadores, enfim, das universidades, elas precisam sempre articular a defesa dos seus direitos trabalhistas com a defesa da universidade. Eu acho que a gente vive esse momento, e a nossa convivência ali, quando você era reitor e eu era presidente da Unicamp, acho que foi muito nesse sentido, né, de que a gente buscasse convergências na defesa da universidade, sobretudo nesse momento em que a gente tem ataques, né, de muitos lados contra a ciência, contra a própria ideia de universidade pública. Então, um pouco essa trajetória, né? Sempre atuei nesses espaços, sempre acho que tive a oportunidade de em alguns momentos, protagonizar algumas lutas, mas em outros momentos também, né, de sustentar, de apoiar, de fazer junto, de colaborar, né? E acho que é algo que me completa muito, né? Quer dizer, eu não consigo compreender uma atuação nossa, sobretudo num espaço como a universidade pública, sobretudo como servidores públicos, né, em que a gente não tem um engajamento também na defesa desses espaços, na defesa desse caráter público, né, da onde a gente atua, no caso, a Universidade Estadual de Campinas, a universidade pública. Ô Wagner, e bom, nesse contexto, eu sei que você já lançou a tua pré-candidatura para deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, e é isso, né, essa vontade que te impele ser candidato? Quais as tuas principais preocupações? Quais os seus principais pontos que você vai tocar e discutir nessa campanha? Então, Marcelo, eu sempre também, assim, para além da minha militância interna às universidades, né, digamos, na defesa das universidades, na busca por, enfim, melhorar as nossas condições, isso eu digo assim, tanto quando a gente está ocupando cargos de gestão, né, chefia de departamento, hoje tenho a oportunidade de estar na diretoria executiva de direitos humanos, que foi criada na sua gestão, né, aliás, um grande acerto, a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso. Mas eu sempre, em paralelo, mantive uma atuação política também, sobretudo depois que eu concluí a minha graduação, né? Eu não era nem filiado a partidos políticos quando eu era estudante de graduação, mas quando eu concluí a graduação e, digamos, me aposentei do movimento estudantil, né? Eu entendi que era importante que eu optasse por um partido político para organizar a nossa atuação na sociedade, né? Eu acho que quando a gente se dispõe a uma militância política no sentido do engajamento num determinado partido, você sabe, né, que os partidos políticos são fundamentais porque eles são aqueles veículos, né, que fazem a ponte entre a sociedade e o mundo da política. Então, os partidos são importantíssimos. Eu estimulo muito as pessoas a se filiarem a partidos políticos, até independentemente da sua ideologia, da sua coloração ideológica, né? Porque eu acho que é um exercício de cidadania. Claro que você pode exercitar a cidadania de inúmeras outras formas, mas eu acho que é uma das formas mais importantes. E aí eu iniciei lá em 2003, mais ou menos, me filiei ao PT em 2003. Era um período de muita esperança, né, de muita expectativa, porque recentemente Lula havia ganhado as eleições em 2002, e era um momento de muita efervescência, e eu tive a oportunidade de trabalhar como assessor parlamentar de um professor da USP, inclusive, o Nabil Bonduque, que era vereador em São Paulo naquela ocasião, e foi um período muito rico, porque é uma outra relação que você estabelece com o campo das políticas públicas, né, e com o campo da política mesmo. E ali eu tive a oportunidade de assessorá-lo, especialmente na Comissão Extraordinária de Juventude da Câmara Municipal de São Paulo. Então, eu tinha ali 20 e poucos anos e ali nascia, Marcelo, a ideia de políticas públicas específicas para jovens, né? Porque nós tínhamos antes o Estatuto da Criança e Adolescente, que tinha sido ali estabelecido em 1992, e havia um gap ali enorme, né? Uma situação em que o jovem, o adolescente, completa 18 e ele praticamente estava desguarnecido, né, na sua proteção social e na sua capacidade de se tornar um ser adulto, né?
Então a gente via isso naquela situação, naquela comissão. E era muito interessante porque a comissão vinham jovens de todos os lados da cidade de São Paulo, sobretudo jovens da periferia, né? E ali nasceu um programa muito importante que eu ajudei a fazer, a pensar, que foi o VAI, né, um programa de valorização de iniciativas culturais, que é um programa de extremo sucesso, existe até hoje. Então ele nasceu em 2003, 2004, existe até hoje, né? Depois de prefeitos do PT, do PSDB, do PSD, de vários partidos que mantiveram o VAI como uma proposta de política pública que tinha uma grande inovação, né? Era um edital de projetos culturais, mas a grande dificuldade da juventude da periferia é que eles não tinham um CNPJ, eles não tinham uma entidade. A entidade, quando você cria uma entidade, você sabe, você tem que ter um contador, você eventualmente precisa de um advogado, um despachante, enfim, tem custos, né? E a juventude não conseguia ter isso. Então, a gente identificou que poderíamos assim, fazer o repasse do recurso, que era um recurso pequeno, se eu não me engano, coisa de R$ 5.000, né, na época, para que as pessoas pudessem fomentar o seu projeto cultural. A gente fazia o repasse, a prefeitura, né, passou a fazer o repasse no CPF das pessoas. Então, o grupo escolhia um jovem ali que pudesse. Então, isso foi me fazendo apaixonar também, viu, Marcelo, por esse mundo da política, mas não só das disputas políticas de maneira geral, mas do que a gente pode fazer para mudar a vida das pessoas, para ajudar a que essa juventude possa ter acesso à cultura e possa fazer cultura, né? Então, desde ali, daquele momento, nasceu esse meu envolvimento com a política institucional, que eu, como disse, né, trago em paralelo com as coisas que eu faço na universidade. Ali em 2000 e quando depois eu vim para Campinas, né, em 2010, eu ainda tive um período, digamos, da minha vida em que eu fiquei muito imerso tanto nas minhas responsabilidades familiares, né? Meus filhos estavam nascendo, estavam se desenvolvendo, eu estava buscando um espaço de afirmação profissional também, entrei na Unesp em 2011, depois na Unicamp, então mantive digamos, esse meu lado da política institucional, né, um pouco adormecido nesse período. Mas 2016 foi um ano muito... foi um ano que me tocou demais, né? Assim, por tudo que estava acontecendo no país, a gente teve todo aquele processo muito difícil, né? Da retirada da presidenta Dilma do poder, né? Um processo muito, enfim, eivado de vícios, né? E naquela ocasião eu senti a necessidade de dar um passo à frente, né? E me candidatei a vereador, né? Entendi que uma candidatura ela poderia ser uma possibilidade de conversar com as pessoas, de entender o que estava acontecendo, de entender o que estava se passando no país, né? E foi um momento muito interessante, porque eu conhecia muito pouca gente em Campinas, na verdade, né? E a eleição de vereador é uma eleição no município, então você obrigatoriamente tem que conhecer gente para ganhar a eleição. Mas foi um processo fantástico, assim, né? Um pouco dedicar essa parte do meu tempo para conversar, dialogar, defender ideias. Acho que defender um legado também do PT, naquele momento estava muito atacado, né? E aí foi o momento que eu voltei assim a ter uma atividade política mais organizada, né? Em 2018, a gente teve a Dunicamp, e o nosso modo de agir na Dunicamp foi muito de diálogo com a cidade de Campinas e o estado de São Paulo, né? A gente entendia que era importante que a universidade pudesse estabelecer conexões, e nós, no campo da Dunicamp, tentávamos fazer a nossa parte, né? Então a gente pegou aquele período de 2019, todas aquelas grandes manifestações de rua, nós apoiamos, estivemos ajudando a organizar aquele processo todo com os estudantes, com o sindicato, com o movimento sindical em Campinas, com a sociedade civil em Campinas, e aquilo foi fazendo também com que eu conhecesse mais gente, que as pessoas passassem também a admirar o nosso trabalho. E isso culminou com uma candidatura a vereador em 2020. Né? E a gente quase foi, né? Eu quase tive sucesso, por pouco eu não fui eleito vereador.
estou na primeira suplência aqui de vereador do Partido dos Trabalhadores em Campinas. Quando a gente terminou a nossa campanha, que foi quase vitoriosa, foi uma campanha muito forte, a gente logo pensou que seria muito importante pensar uma candidatura a deputado estadual, né? E aí também, Marcelo, acho que um momento que nós dividimos, de certo modo, né, que foi aquele processo da CPI das universidades na Alesp em 2019, né, que foi um processo que eu sei que você se dedicou muito pessoalmente à reitoria da universidade, e da USP e da Unesp também, se dedicaram muito na defesa da universidade naquela situação, e nós também, né? Eu era, à época, coordenador do Fórum das Seis, a gente ia semanalmente ali naquele espaço da Alesp, e eu fui percebendo que a universidade pública, o próprio Centro Paula Souza, as universidades federais também no estado de São Paulo, tem muita carência de representação política, né? Eu acho que o peso, o tamanho, a densidade institucional, a história, né, a importância das universidades no estado de São Paulo, né, um estado que tem a FAPESP, que tem ciência e tecnologia, que tem institutos de pesquisa, que tem, né, grandes institutos federais também, a gente precisa ter lugar, a gente precisa ter voz, a gente precisa se colocar. Então, a nossa candidatura agora a deputado estadual, nossa pré-candidatura, né, eu espero que seja avalizada aí no nosso encontro estadual, que será nas próximas semanas, ela tem muito esse caráter, né? Esse caráter de uma busca, de uma representação. Eu, ao longo desses próximos meses, né, quero muito dialogar com todos, se possível, todos os centros de pesquisa, todos os departamentos das universidades aqui no estado de São Paulo, para ouvir, né? Eu acho que é muito importante o exercício da escuta, de entender como as pessoas percebem os problemas, os seus problemas, os problemas da sua atuação enquanto professores, enquanto pesquisadores, estudantes, enfim. E também pensar, né? Eu acho que pensar junto com as pessoas como que a gente pode melhorar a atuação das universidades no estado de São Paulo, como é que a gente pode provocar maiores conexões da universidade com a sociedade. Você sabe que a gente está vivendo esse processo da curricularização da extensão, né? E quando eu falo isso nas minhas conversas por exemplo, com professores das escolas municipais aqui no estado de São Paulo, aqui na cidade de Campinas, eles falam, poxa, olha que bacana, né? Que possibilidade interessante da Unicamp chegar mais, né, na cidade, chegar mais na educação básica. E eu acho que esse é um desejo assim, que acho que eu posso colaborar, que eu posso ser um mediador, que eu posso ser uma pessoa que ajude, né, a que esses processos se articulem com mais rapidez, com mais força, com mais permanência, né? Eu acho que essa é uma plataforma importante. E eu acho também, Marcelo, por último, que a gente poderia aqui ficar falando horas sobre esse assunto, mas eu acho que nós temos um enorme desafio, que é a questão da permanência, né? E da saída também, porque a gente melhorou muito o acesso de pretos, pardos, indígenas, né? Pessoas jovens que moram nas periferias, nas escolas públicas. A gente conseguiu transformar as nossas universidades públicas, né, que elas estão mais democráticas, elas acolhem uma diversidade maior de pessoas, representam mais a sociedade brasileira, a sociedade paulista, mas a questão da permanência continua sendo algo muito importante da gente reforçar, e mais do que isso, para onde esses jovens vão, onde eles vão trabalhar. Acho que esse é o grande drama que a gente está vivendo. A gente teve uma expansão considerável das universidades, tanto as federais como as estaduais, mas isso se chocou num momento de retração econômica, né, um momento de retração do próprio Estado, né, faz muito poucos concursos públicos, por exemplo, né, as aposentadorias não são repostas. Então a gente está num momento muito de recuo, né, de alguns avanços que a gente teve no período recente, e acho que se a gente conseguir atuar tanto dentro da universidade como fora, né, na indução de processos que possam garantir empregabilidade para essa moçada, né, eu acho que esse é um aspecto importante que a gente tem pensado bastante. Wagner, e nesse momento que você mencionou, está
tá sob ataque a ciência, a educação, por incrível que pareça. Como você acha que a gente pode superar esse momento, essa discussão? O que precisaria melhorar, de uma maneira geral, no sistema de educação superior brasileiro, público, né, na tua opinião? Uma geral aí do momento e do contexto que a gente está vivendo, principalmente na questão da educação pública. Então, Marcelo, eu penso que, veja, as nossas universidades públicas, né, elas são universidades excelentes, muito boas, né, comparáveis a ótimas universidades em nível mundial. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a Unicamp, a USP, a Unesp, as federais também, né, elas estão sempre aí muito bem conceituadas nas medições que são feitas, né, a partir de diversas instituições. Eu penso que eu diria que eu pensaria dois aspectos que eu acho que a gente deveria reforçar. Eu acho que essa experiência que eu tenho tido na diretoria executiva de direitos humanos, né, ela mostra, eu acho, que nós precisamos ter uma perspectiva educacional também no campo dos direitos humanos, se a gente pensa que a universidade deve ter um papel para além da questão da profissionalização, para além da questão da formação em graduação e em pós-graduação, né? Acho que esse aspecto que a gente chama, ou que a própria Constituição chama de preparação para a cidadania, né? E o campo de direitos humanos ele é um campo vastíssimo, né? Hoje, por exemplo, a nossa diretoria tem a CAMEJA, né, que é uma comissão assessora preocupada com a questão da mudança ecológica e da justiça ambiental, ou seja, eu acho que a vocação da diretoria de direitos humanos é expandir, né, é se expandir e buscar dialogar com outros campos dos direitos. Um dos campos que a gente tem discutido ainda internamente, né, é o direito à comunicação, por exemplo, né, que nesse mundo das fake news é algo fundamental, né, que a gente possa ter direito à informação de qualidade, a comunicar-se, né, a receber informações de qualidade, que a gente possa também atuar nesse campo da comunicação, né, isso que nós estamos fazendo aqui agora, por exemplo. Então, eu acho que existe essa demanda. A gente entende que a universidade ela pode ser uma referência no campo, uma verdadeira escola de direitos humanos, possa formar pessoas, possa interagir com a educação básica, com os profissionais da educação básica e conosco mesmos, né? Eu acho que a gente também na universidade, nós docentes, nós técnicos administrativos, estudantes, nós precisamos muito, né, ampliar a nossa visão desse grande mundo dos direitos humanos, das lutas contra as opressões de maneira geral. E, de outro lado, eu penso que nós precisamos, nas universidades públicas, criar incentivos maiores para a relação com a educação básica, né? Eu tenho conversado, por exemplo, muito com tanto a educação básica como a educação técnica e profissional, né? Eu tenho conversado muito com os colegas do Centro Paula Souza, das FATECs e das ETECs, né? E a gente percebe que há muita vontade, mas há muito pouca política, no sentido de política pública, né? Há muito pouca política que possa induzir que nós, na universidade, tenhamos, né, uma parte do nosso tempo, dediquemos uma parte do nosso tempo para essa interação com os colegas que estão, com as colegas que estão no Centro Paula Souza, que estão nos institutos federais, né? Aqui o Estado de São Paulo tem o Instituto Federal São Paulo, que são 37 unidades no Estado de São Paulo todo, né? Então tem cidades, né? Isso se espalha pelo Estado de São Paulo inteiro. Então, veja, eu converso com os meus colegas, né, e as minhas colegas, e elas dizem, está todo mundo trabalhando demais, né? Assim, tá todo mundo bem, assim, a ponto de, né, de ter uma estafa, porque o trabalho acadêmico, você sabe muito bem, ele é um trabalho, né, difícil, é sábado, é domingo, às vezes não tem feriado, né? A gente está trabalhando na preparação das nossas aulas, a gente está preparando a nossa pesquisa, a gente está preparando o nosso artigo, a gente está lendo os trabalhos dos nossos orientandos de iniciação científica, de mestrado, de doutorado. A gente está na gestão, né? Eventualmente a gente pode ocupar cargos de gestão. Então, a gente está fazendo o nosso projeto de extensão.
sobretudo quem está no regime de dedicação integral à docência e à pesquisa, tem essa tarefa, é uma tarefa que invade a gente. Mas eu penso que se a gente conseguir equacionar essas tarefas todas e ainda conseguir dedicar uma parte do nosso tempo, né, para ações de extensão universitária, em que a gente possa dialogar com o mundo da educação básica, com o mundo do ensino técnico profissional, né, que a gente possa ser vetor também disso que acho que você também é uma pessoa bastante preocupada com isso, que é essa ideia de popularização da ciência, né? Eu acredito muito nisso, que a gente tem, né, uma tarefa nesse mundo de fake news, nesse mundo de obscurantismo, nesse mundo dos anti-vacina, né? Nós temos uma tarefa muito importante que é trabalhar nessa dimensão da popularização da ciência, né? O que é a ciência, como a ciência ela nos é útil para que a gente possa compreender melhor o mundo, para que a gente desconfie sempre de informações, né? Esse é muito a nossa tarefa, né? Que a gente possa, vamos lá, como é que essa informação foi realizada, como é que essa informação foi difundida, será que ela é verdadeira ou não, né? Ou seja, isso que nós fazemos na nossa pesquisa científica, tanto nas ciências humanas, nas exatas, nas biológicas, né? Esse método científico acho que nos ajuda a viver melhor nesse mundo tão difícil que a gente tem vivido, né? Que a gente vai continuar vivendo. Então eu penso que esses dois elementos, né, a gente poderia discutir outros, mas esses dois elementos eu acho que são fundamentais: o campo dos direitos humanos e o campo dessa relação das universidades com o campo da educação básica. Muito legal. Ô Wagner, agora eu queria que você recomendasse aqui para os nossos ouvintes um livro, um podcast, uma série, um filme, qualquer coisa aí que vier na sua cabeça e que você gostaria de recomendar. Então, eu recomendo, eu sou daqueles que gosta de biografias, mas eu lembro das biografias que eu li. Eu estou lendo Marighella, né, a história do Carlos Marighella, que é um livro do Mário Magalhães, muito bem escrito, que conta a trajetória do Marighella desde o início da sua vida, na sua infância na Bahia, né? E conta também, e o bacana é que ele conta tudo que aconteceu nesse processo político, né? As biografias elas são muito legais para a gente, né, se bem feitas, né, para a gente compreender o processo político de uma outra visão, né, a partir de uma outra visão mais da vida cotidiana, até dessas pessoas que se dedicaram à política. Então, eu acho que o livro do Marighella, do Mário Magalhães, é muito importante. E tem um livrinho, deixa eu só pegar aqui, tem esse livro que eu gosto muito, que é o Getúlio, né? Tem uma trilogia, que é o livro do Lira Neto, é uma trilogia que pega também toda a vida do Getúlio, e eu falo para meus alunos, né? Eu passei a entender muito mais o que era a chamada República Velha, né? O período ali, até desde o início da proclamação da República até os anos 30, até o começo dos anos 30, ali, a Revolução de 1930, com a leitura desse livro do Getúlio, porque a gente, né, quer dizer, entra ali no debate político e no modo como Getúlio pensava a política e fazia política, né, com extrema habilidade, e tendo que lidar com um país que era muito menos articulado do que é hoje o Brasil, né? Então os estados, as capitais eram muito longe uma da outra, muito difícil o acesso, né? Então eu diria que esses dois livros eu recomendo. Eu vou falar de um podcast também, que é o podcast que saiu do livro do Bruno Paes Manso, República das Milícias, né? É um podcast muito interessante que mostra muito o funcionamento das milícias no Rio de Janeiro. Bruno Paes Manso é um pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, mas é um jornalista também, extremamente habilidoso, e o podcast ele mostra os bastidores do livro, né? Mas ele dá a voz também aos personagens do livro, né? República das Milícias é uma série de podcasts que eu ouvi recentemente que eu gosto muito. Acho que é isso. Séries na televisão eu tenho passado, viu, Marcelo? Eu prefiro ver filme, porque senão eu fico viciado na série. Não dá pra fazer tudo, que o dia também tem 24 horas.
Wagner, e a gente tem um quadro aqui que é a arqueologia acadêmica. Você mandou umas fotos aqui da época de estudante. Comenta elas um pouquinho. Então, tem uma foto que é a foto do quarto congresso da USP, né? Foi em 2001, eu era membro do DCE da USP e também da APG da USP. Foi um momento que eu estava entrando no mestrado, mas ainda fui membro do DCE, lá na USP pelo menos isso era possível, né? E toda a minha geração estava entrando no DCE, eu falei, não, essa eu não vou perder, né? E foi um momento muito especial. A gente saía de uma greve importante, você deve estar lembrado também, a greve de 2000, né? Foi um processo político muito interessante, vitorioso, foi uma greve vitoriosa. E aí as entidades da USP resolveram se reunir e fazer um congresso, né? E eu fui, né, como DCE da USP, escolhido para ser a pessoa que coordenava a mesa de abertura do Congresso, que aprovava regimento do Congresso. Então foi muito difícil para mim. Aquele dia foi muito difícil porque né, tinha gente ali tentando mudar o regimento de tudo quanto é jeito. E eu estava ali como estudante, né, organizando uma assembleia com professores, com técnicos administrativos, com pessoas, enfim, muito mais experientes do que eu. Foi um momento que eu gosto muito dessa imagem. E depois é uma foto ali com o pessoal da APG da USP Capital, né, colegas que a gente também se reuniu ali. O movimento da pós-graduação estava muito, né, muito enfraquecido naquele período, mas também foi um processo que veio a partir daquela greve de 2000, que foi um momento muito importante de defesa da universidade pública também, né, de fortalecimento da universidade. Então são fotos que eu gosto demais. Um período muito bom da minha vida. Bom, e falando nisso, um ping-pong para finalizar. Tua melhor e a tua pior lembrança da graduação ou da pós? Puxa vida, eu acho que a melhor lembrança da graduação, assim, a primeira imagem que me vem à cabeça são essas viagens de pesquisa, sabe? Eram cidades pequenininhas, eram Vera Cruz, era Espírito Santo do Turvo, era aqui em Santo Antônio do Pinhal, Monteiro Lobato, uma parte aqui no Vale do Paraíba, outra parte lá na região mais central do estado. Eu acho que esse foi o meu momento mais gostoso, assim, na graduação, né? E aí o momento pior, mais difícil, foi quando eu tentei fazer remo na USP, né? Na raia da USP. E para quem não sabe, assim, para quem nunca fez, o remo é algo que você tem que estar muito bem preparado, né? Porque porque a gente estava num barco com 8 pessoas e foi uma das minhas primeiras lições. Eu sei que eu não consegui dar conta da remada, né? Atrapalhei todo o barco, foi um vexame total. Foi a primeira lembrança que me vem aqui, mas deve ter tido outras, viu, Marcelo? Ô Wagner, e uma aula inesquecível? Olha, eu tive muitas, mas eu me lembro de duas, assim, também na graduação, né? Uma eu estava na graduação, a outra eu já estava no mestrado. Uma aula inesquecível para mim foi quando a gente estava. Foi o meu primeiro ano de graduação e no dia que Florestan Fernandes morreu, né? E eu tinha um professor, Orlando de Miranda, que dava para nós Sociologia 2, era o segundo semestre, se eu não me engano, Florestan morreu em agosto de 95, né? E o Miranda, no dia seguinte à morte do Florestan, ele deu uma aula falando sobre a importância do Florestan Fernandes para a Faculdade de Filosofia da USP, né? Então foi uma aula muito sentida, assim, muito solene, foi uma aula muito importante. E eu tive a oportunidade também de, já no mestrado, né, ajudar a coordenar um seminário de homenagem ao Francisco de Oliveira, ao Chico de Oliveira, né, economista, sociólogo, ali no Auditório de História e Geografia da FEFELESH, né? E ali foi uma coleção, né, de referências, Paul Singer, Marilena Chauí, tanta gente boa que falou naquele seminário, e o próprio Chico, né? O Chico concluiu o seminário. Desse seminário nasceu um livro, né, A Tarefa da Crítica, que eu organizei junto com a professora Cibele Rizek, da USP, e publicado pela Federal de Minas Gerais. Acho que foram 2 momentos assim muito especiais, mas
a gente tem, né, as aulas públicas são momentos fantásticos, né? Eu cheguei a ter aula, a frequentar aula com o professor Antônio Cândido, né? Com o professor Aziz Abissabia, a professora Marilena Chauí, já falei, a professora Lisete Arelaro, que inclusive está nessa foto que eu passei para você, né, para esse quadro. Então, eu acho que os nossos mestres, as nossas mestras, né, elas sempre ficam muito guardadas no nosso coração, na nossa mente. Então, é muito gostoso. Essa experiência universitária é fascinante, né, Marcelo? Eu acho que a grande tarefa nossa é fazer com que cada vez mais pessoas possam ter essa experiência em alto nível de qualidade, né, e que ela seja cada vez mais democrática. O Wagner, e uma política ou um político que você admira? Eu admiro muito o Lula, né? O Lula teve recentemente na nossa universidade, na Unicamp. Ele tem uma capacidade de agregação, né? Algo que acho que é fundamental na política. Se você não tem capacidade de agregar as pessoas, de ciscar para dentro, como a minha mãe dizia, né? Você não está bem para essa. Você está fazendo alguma coisa que não é a sua tarefa, né? Eu acho que política tem muito disso e tem uma capacidade de diálogo, né, ao mesmo tempo tem um carinho muito grande, consegue expressar um carinho muito grande pelas pessoas. Eu acho que esse é muito um ideal de política e acho que Lula, até depois desse período de prisão, né, e toda a luta, eu acho que a coerência que ele expressou nesse período todo, foi um período muito difícil, né, e o modo como ele está se colocando nesse processo eleitoral desse ano, né, nessa tentativa de recuperar o país, né, de reconstruir o Brasil, já, né, com uma certa idade ali, quase com seus 75, 76, não sei ao certo, mas eu acho que é uma pessoa admirável, né, um político admirável. Acho que eu ficaria com o Lula, né, o Lula é uma grande referência realmente. Bom, e para finalizar, uma grande habilidade sua que não está no seu currículo. Eu acho que, olha, tocar violão não é tão grande assim, mas o currículo Lattes às vezes obriga que a gente não deixe um pouco para lá, mas eu recentemente retomei o violão, estou voltando a estudar, né? Gosto muito. E eu gosto de cozinhar também, algumas, né? Quando eu tenho tempo, quando eu tenho condições aqui de fazer um assado, de fazer uma macarronada, de fazer uma massa. Eu gosto muito e acho que faço razoavelmente bem. Bom, Wagner, obrigado, obrigado pela presença, pela conversa, bate-papo agradável. Desejo sorte nessa empreitada aí, que é enfrentar um processo eleitoral e realmente vamos torcer para um país melhor no ano que vem. Legal, Marcelo. Eu te agradeço, muito bom, né? A gente sempre manteve uma relação muito boa de amizade, né? Até, acho que primeiro institucional, a gente se conheceu quando você era reitor, eu era presidente da Unicamp, mas é uma amizade que cresce e que a gente vai fazer muita coisa junto ainda. Grande abraço, Marcelo.